Que a luz do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Muita paz, muita luz para você, tá bom? Vamos falar acerca dos números e os sonhos, né? Para começar, queremos dizer que a vida é numérica, né? Ela tem uma linguagem numérica. Em tudo e em todos, em várias dimensões, existe uma manifestação numérica. Existe uma sequência numérica, né? No DNA humano existe uma sequência numérica, no nosso corpo, nas nossas moléculas, células, nas plantas. Existem plantas que só dão frutos número ímpar, outras pares, né? Em tudo, né? Na nossa mão, 5 dedos mais 5, 10 dedos, 20 dedos ao todo. Então é uma sequência numérica muito grande em tudo que pensarmos que existe nessa terra. No ar existe a sequência numérica H2O na água. No ar existem as moléculas de oxigênio, as moléculas de hidrogênios e várias outras infinidades de conjunções numéricas. O mundo teria uma linguagem numérica. Em tudo, até para nascer, o bebê tem 9 meses. Se passar dos 9 meses, ele pode ter problemas, né, na sua vida, no parto. Ele pode perder o oxigênio. Então, em tudo há número. A temperatura é uma sequência de números, né? Inclusive temos a temperatura da Terra, tem uma sequência de números, a densidade do ar, a questão da umidade no ar. Tudo há números, tudo. Um fio de cabelo revela uma sequência numérica de DNA incrível. Então, a vida tem a sua linguagem numérica, né? A vida tem a sua linguagem numérica. A vida se manifesta numericamente. Interessante, né? E o mundo dos sonhos não ficaria a par disso. O mundo dos sonhos, ele tem a sua parte numérica também. Apesar de que os sonhos que envolvem números são sonhos terrivelmente difíceis de ser discernidos. Inclusive, temos poucos sonhos na Bíblia que revelam o número. Com exceção do número 666 do livro de Apocalipse, que revela o número de um homem. Outro sonho que revela número, não me recordo. Então, para você ver, os números estão presentes em tudo. Inclusive, a nossa sequência de pensamento seria numérica. Até as batidas do nosso coração também obedeceria um ritmo, e o ritmo seria numérico. Uma canção, uma música, né, ela seria uma sequência de somas, né? Quando você está tocando ali o piano, você está tocando do, ré, mi, fá, sol, lá, si, você está gerando uma sequência que pode ser numerada, que pode ser sequenciada numericamente. Então a língua do universo é o número. Podemos ver questão de dias, né? 23 horas e alguns minutos é um dia. E aí tem a lua, o movimento da lua é exatamente igual, numericamente igual. É interessante demais, muito interessante, quando nós olhamos para este mundo e vemos que ele se manifesta numericamente. A densidade, o nosso peso, né, as ordens que nós temos, foi tudo milimetricamente planejado através de números. A nossa consciência é numérica. Ela também apresenta equações numéricas, né? E o nosso inconsciente seria mais preciso ainda em termos de ordem numérica, já que é os movimentos voluntários que batem o coração. O coração bate exatamente naquela sequência, e aquela sequência revela uma ordem numérica. Se a pessoa corre, ele aumenta a sequência, mas se ele manter-se naquela velocidade, aquela sequência mantém-se, mantendo a vida dele, isso em ordem numérica. Mas quais seriam os mistérios dos números? Quem estaria certo? A cabala judaica, né? Os pais do judaísmo, inclusive existe muita cabala na Bíblia. A numerologia estaria correta? A numerologia chinesa, japonesa, todos nós buscamos entender esses mistérios, os mistérios dos números. São tantos mistérios, os números revelam tantos mistérios, tantas coisas, que nós ficamos meio perdidos. Na verdade, para você ser um bom
cabalista, você tem que estudar muito. E é uma sequência inteira de números que você vai estudar, reestudar, fazer conotações, ligações com outros números. E isso não me interessa nesse momento passar para você. O que eu quero passar para você é justamente o seguinte, que existe uma ordem numérica até nos sonhos que você tem. Nós encontramos o sonho de Faraó. E Faraó sonhou duas vezes uma sequência de sonho. E quando Faraó perguntou a José o que aquele sonho significava, José disse que Deus teria pressa de executar aquilo que ia acontecer, porque Faraó sonhou duas vezes. Então há aí uma ordem numérica, né? A Bíblia apresenta que Deus trabalha através de métodos numéricos, e tudo que ele faz, desde o átomo ao tempo, tem uma sequência numérica muito extensa mesmo. E o que nós podemos ver acerca dos números? Não posso passar aqui para vocês uma sequência de estudos, né, que você, para estudar a Cabala, passará meses, anos e anos estudando a Cabala para saber de mínimas coisas. Vou passar para vocês apenas a ideia do número na Bíblia. Como poderíamos entender melhor os números, né? E eles são enigmáticos mesmo, muito difícil de ser entendidos. Inclusive os sonhos, nós não sabemos. Vamos dizer, uma pessoa sonhou com o número 3. O que significa o número 3? Aquele número 3 pode significar o tempo que falta para a bênção dele chegar, o tempo que falta para aquilo que o Senhor mostrou chegar, né? O 3 pode significar muita coisa. Então você fica meio perdido quando alguém sonha com uma sequência numérica. Vamos conhecer agora uma sequência numérica revelada no livro de Gênesis. Ela nos dá uma ideia mais ou menos da força dos números. Cristo também utilizou a força dos números. Jesus, ele tinha 12 discípulos, né? Ele tinha 70 discípulos, no número cabalístico, mas dentro desses 70 ele tinha 12, né? 12 apóstolos, e dentro desses 12 ele tirou 3, né? Para ficar mais íntimo dele. Inclusive levava ele mais adiante para orar nos montes. E isso revela uma sequência numérica também. Existem muitos mistérios nos números, e saberemos e faremos grandes coisas quando um dia conseguimos discernir em vamos dizer, a metade dos mistérios que existem nos números. Toda a escatologia, toda a parte bíblica, ela está ligada à questão numérica. Os sonhos também revelam situações numéricas, quantidade de pessoas, quantidade de cavalos, quantidade de animais, quantidade de aparições, tudo isso envolve números. Como as palavras, eu acredito, e a teoria do livro Enigma dos Sonhos, que nós convidamos você a ler o livro Enigma dos Sonhos, enigmadossonhos.blogspot.com, e você vai ter um livro de 600 páginas totalmente à sua disposição para você tirar suas dúvidas. A questão dos números, há mistério. Como nós acreditamos que as palavras são misteriosas, nós acreditamos também que os números têm os seus mistérios, né? Veja que chegaram para Abraão, né, 3 seres, né? 3 seres. A Trindade, né, constitui-se de Pai, Filho e Espírito Santo, 3 seres, né? E Abraão recebeu a visita, como Sara, sua mulher, ia engravidar de Isaac, de 3 pessoas, né? Então há uma sequência numérica também na parte espiritual. Com Deus, com os anjos, há algo numérico também. E isso é muito interessante. Vamos ver agora aqui na Bíblia a parte do Gênesis, que revela a questão dos números. Vamos dar uma olhadinha. Vamos para a próxima palestra.